Ó, questão número 1 diz assim, ó. Se 35% de uma quantia A equivale a 42% de uma quantia B, então qual deve ser o aumento percentual a ser dado ao valor B para que ele consiga, né, para que ele alcance o valor A? Tá, então vamos primeiro imaginar o seguinte. Vamos tentar descrever o que ele está falando. Ele está dizendo que tem um valor que tem uma quantia A, que a gente não sabe quanto é, nem o valor de B. Aí imagina comigo assim, ó. Se você tem, por exemplo, R$ 50 ou 50 gramas de um total de 100 quilos, beleza? Então isso corresponde a 50%, não é isso? E já aqui, vamos dizer que você tem 25, você tem 25, perdão, já estava pensando no cálculo. Ó, então você tem 50 para uma situação de 100, você tem 50%, não é isso? Então se você tivesse a mesma quantia, né? Então os mesmos 50 para um total diferente. É isso que ele fala, ó. Se 35% de uma quantia A é equivalente a 42% de uma quantia B. Então, aquele mesmo valor para uma quantia diferente agora corresponde a 42. Aí percebe comigo o seguinte, ó. Se aqui continua sendo 50 e aqui agora fosse, por exemplo, 200, certo? O que é que ia acontecer? Esse valor aqui ia ser, ó, 25%. E assim por diante. Se eu, por exemplo, pegasse agora esse valor e ele agora, vamos dizer que eu pegasse ele e aumentasse em 500, né? Então, isso daqui seria, né? Quando a gente fosse ver, ia ficar 10%, né? Deixa eu ver. 5 vezes, ele daria 1%, na verdade, né? Então, qual é o detalhe aqui, né? A gente percebeu que essa é a situação que ele está tratando. Beleza, Lucas. Se eu sei que essa... 10%, né? Deixa eu botar aqui para não esquecer. Essa é a situação que ele está tratando. Beleza. O que é que eu vou perceber? Por exemplo, se eu tenho esse valor aqui 10%, como é que eu faço para chegar em 50? Como é que eu faço desses 50 para chegar em 25, né? Então isso vai ter a ver com outro detalhe da questão, que é o seguinte, que é um detalhe importante de porcentagem. Quando a gente vai falar que um valor, ó, 50, se eu pegar o 50 e aumentar ele em 100%, a gente vai dizer que é a mesma coisa que dobrar. Por quê? Se eu tinha uma situação que é 50 quilos, 50 litros, o que for, e você aumentou em 100%, quanto era o 100% desse cara? Não era 50? Então, 50 mais 50, 100. Então, quando a gente fala que aumentou em 100%, ou teve aumento de 100%, né? Você tinha 100% e aumentou 100. Então, você ficou com quanto? 200%. Então, quando a gente diz que ele aumentou em 50%, é a mesma coisa que dizer que ele aumentou, ele dobrou, não é isso? Então, se eu pensasse da mesma maneira, por exemplo, agora, pegar esses mesmos 50 que eu estou usando de exemplo e aumentasse em 50%, qual é a ideia? Veja, 100%, né, 50. Então, quando eu digo que ele aumentou em 50%, ele aumentou na metade dele. Qual é a metade de 50? 25. 25 mais 50, 75. Beleza? E aí você vai perceber que existe esse tipo de padrão. Se eu fosse aumentar agora em, vamos pensar assim, ó, se eu tenho 50 e eu quero aumentar em 10%. Quanto é 10% desse valor, não é isso? 10% é como se fosse 10 sobre 100, não é isso? Que é a mesma coisa que 1/10. Então é como se fosse a décima parte disso. Então, não é 50? A décima parte de 50 é 5. 50 mais 5 ele vai ficar com 55.
Então, por que você está dizendo isso, Lucas? Onde você quer chegar, né? Vamos lá, agora para a questão. Veja. Então, a gente tinha um valor percentual que vale 35% e que ele foi para 42. Então, imagina o seguinte comigo: você tem 35 quilos, foi para 42, você aumentou em quanto? Você aumentou em mais 7. Se você quiser formar uma regrinha de 3, pode também, mas só para pegar esse intuito. Se eu aumentei em 7, 7 representa quanto de 35? 7 de 35. Isso daqui simplificando por 7, ó, em cima e embaixo. Isso é a mesma coisa que 1/5, que é 0,2 ou 20%. Então, se você quisesse fazer uma regra em 3, 35 é como se fosse, aí veja como é que não faz tanto sentido agora, né? 35% é como se fosse total, é como se fosse 100%. E você quer aumentar esse valor em 7% desse valor percentual. Beleza? Então, vê como fica meio doido, né? Então, qual é a ideia, né? Que a gente vai resumir aqui, né? Você pode fazer para R3? Pode, não é tão intuitivo, mas o princípio é o seguinte: eu tenho que sair de 35 para 42, então eu tenho que aumentar 7. Para aumentar 7% desse valor, então quanto é 7% de 35? Então vamos lá, é 7% de A, né? O valor A, que isso é 35% de A. Então eu estou vendo o quanto ele precisa aumentar em relação a esse total. Então, a gente cortaria A por A, porque eles são os mesmos. A porcentagem, né, sobre 100, se cortar, ia ficar só 7 por 35. Então, viria dessa situação aqui, beleza? Então, por isso a resposta é na letra C de casa.